Hoje, vamos fazer uma análise do fundo imobiliário TRXF11, um dos principais fundos do segmento de renda urbana, notório por manter uma boa distribuição de dividendos, com ativos de boa qualidade. O estudo concentra-se nos aspectos mais relevantes do relatório gerencial referente ao mês de agosto, divulgado em 3 de setembro de 2025. São examinadas as movimentações estratégicas do fundo, suas perspectivas e o desempenho observado diante do contexto econômico vigente. Ressalta-se que as informações apresentadas possuem caráter exclusivamente informativo, não constituindo recomendação de investimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. Entrando no relatório, no item Principais Números, temos que o fundo já realizou 11 emissões ao longo de sua trajetória, totalizando 32.493.284 cotas emitidas, distribuídas entre 194.923 cotistas. A cota de mercado encerrou o período em R$ 97,56, resultando em valor de mercado de aproximadamente R$ 3.170.044.787. A cota patrimonial alcançou R$ 101,12, com valor patrimonial de R$ 3.285.884.517. O rendimento mensal foi de 93 centavos por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 0,95%, ou anualizado de 11,44%. A liquidez média diária foi de R$ 7,83 milhões. O portfólio imobiliário é composto por 72 imóveis, ocupados por 23 inquilinos, distribuídos em 11 estados brasileiros. A área total de terreno soma 1.257.362 metros quadrados, enquanto a área bruta locável atinge 682.666 metros quadrados. Quanto ao tipo de contrato, 79,47% da receita advém de contratos atípicos e 20,53% de contratos típicos. Em relação ao índice de reajuste, 81,17% dos contratos seguem o IPCA, 12,98% utilizam média IPGM e IPC, e 5,85% estão vinculados ao IGPM. O prazo médio do portfólio, conhecido como Vale, é de 14 anos e meio. No segmento de varejo, o valor médio de locação por metro quadrado é de R$ 31,17, enquanto no setor de saúde atinge R$ 120,87. O valor patrimonial por metro quadrado é de R$ 5.049,63 para ativos de varejo e de R$ 18.907,09 para imóveis de saúde. A taxa de vacância permanece em patamar reduzido, com 0,22% na modalidade física e 0,42% na financeira. Entre os destaques do mês, o fundo concluiu a aquisição de 3 imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar, no valor total de R$ 98.850.404. 2 desses imóveis estão situados na capital paulista, nos bairros de Santana e Lapa, e um terceiro está localizado em Cotia, na região metropolitana. Os contratos firmados são atípicos, com prazos entre 15 e 20 anos, e incluem cláusula de multa rescisória equivalente a todo o saldo contratual remanescente. Também foi concluída a alienação do imóvel Loja Açaí, em Teresina, no estado do Piauí, pelo valor de R$ 69 milhões. Na assinatura, o fundo recebeu R$ 44 milhões, destinados à recompra do CRI atrelado ao ativo, e o valor restante será pago em 25 parcelas mensais e fixas de R$ 1 milhão. A operação resultou em uma taxa interna de retorno aproximada de 10,50% ao ano, o que equivale a 131,69% do CDI, e deverá gerar um lucro estimado de 22 centavos por cota. O valor da venda está em linha com o valor do último laudo de avaliação e corresponde ao cap rate de 7,85%. A distribuição mensal foi de 93 centavos por cota, representando um dividend yield de 0,95% no mês ou de 11,44% na base anualizada, considerando a cota de mercado de R$ 97,56. O pagamento será efetuado em 12 de setembro de 2025 aos investidores que possuíam cotas em 28 de agosto do mesmo ano. O guidance de distribuição permanece entre 90 centavos e 93 centavos por cota até dezembro de 2025. No cenário de mercado, o mês de agosto foi marcado por forte valorização dos ativos de renda variável no Brasil. O Ibovespa avançou 6,28%, atingindo nova máxima histórica e acumulando 4 semanas consecutivas de ganhos. O IFIX, índice de fundos imobiliários, registrou alta de 1,16%, impulsionado principalmente pelos fundos de tijolo, com destaque para shoppings, que avançaram 2,21%, além de varejo e galpões, que cresceram 1,76%. O setor bancário, entretanto, apresentou maior volatilidade, especialmente após tensões políticas relacionadas à aplicação da Lei Magnitsky a um ministro do Supremo Tribunal Federal, o que aumentou a percepção de risco sobre instituições financeiras. No exterior, observou-se melhora significativa no humor dos investidores diante da expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve, mesmo com a persistência da inflação. O mercado de trabalho norte-americano apresentou revisão nos dados, indicando redução no número de vagas criadas, o que reforça o desafio da autoridade monetária em equilibrar atividade econômica e inflação. A perspectiva de início de cortes de juros ainda em 2025 segue apoiando os mercados.
No Brasil, a queda acumulada do dólar em 3,14% no mês e 12,37% no ano contribuiu para reduzir pressões inflacionárias, especialmente em bens importados, enquanto os serviços continuam pressionando os preços. O Boletim Focus indicou 14 semanas seguidas de revisões para baixo nas projeções de juros em 2025, além de reduções também para 2026 e 2027, criando um ambiente mais construtivo, embora permeado por incertezas políticas. Em um contexto que pode ser considerado, no mínimo conturbado, os fundos imobiliários mantêm resultados operacionais positivos, apresentando crescimento consistente da receita e redução da vacância na maioria dos setores que compõem o IFIX. Essa performance operacional, aliada à expectativa de início de cortes na taxa Selic, favorece um ambiente propício à valorização das cotas. Observa-se que o IFIX permanece praticamente no mesmo nível de pontos registrado há um ano, mesmo considerando a distribuição de dividendos. Assim, é possível concluir que a margem de segurança para a maioria dos fundos imobiliários continua saudável, mesmo diante da expressiva valorização do índice em 2025. No que se refere especificamente ao TRXF11, o fundo anunciou em 28 de agosto a distribuição de 93 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 11,44% sobre a cota de fechamento de R$ 97,56. O pagamento será realizado em 12 de setembro. Desde o início das negociações na B3, a rentabilidade acumulada do fundo é de mais 73,27%, contra mais 11,41% do IFIX, diferença superior a 61 pontos percentuais. No ano, o fundo acumula valorização de 4,69%, enquanto o IFIX avança 11,55%. Em agosto, o desempenho foi negativo em 1,22%, contra alta de 1,16% do IFIX. O número de investidores atingiu o recorde de 194.500 cotistas, e o volume médio diário negociado foi de aproximadamente R$ 7.830.000. A aquisição de 3 imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar, concluída em 14 de agosto, representou um movimento estratégico do fundo, uma vez que reforçou a diversificação regional e aumentou a participação de contratos atípicos no portfólio. O valor total da operação foi de R$ 98.800.000, dos quais R$ 55.300.000 correspondem ao saldo de CRIs assumidos pelo fundo, remunerados a IPCA mais 5,17%, enquanto R$ 43.500.000 foram pagos no ato da aquisição. Os imóveis foram adquiridos ao valor médio de R$ 6.710,23 por metro quadrado, com contratos que garantem receita integral de aluguel. Junto ao fato relevante referente à aquisição, foi disponibilizada uma apresentação contendo o racional de aquisição dos imóveis, na qual foram destacados os principais objetivos da operação para o fundo. Entre eles, estão o aumento do yield on cost médio do portfólio imobiliário, considerando a rentabilidade de 10,50% ao ano da operação, o crescimento da participação da receita do fundo proveniente de contratos atípicos, nos quais a multa por rescisão antecipada corresponde ao saldo remanescente, a diversificação regional, com investimento em uma nova cidade, e ao mesmo tempo, maior presença do portfólio na região metropolitana de São Paulo, além do potencial de valorização e proteção patrimonial, sustentado pela concentração em inquilino com bom risco de crédito, localização estratégica e aquisição a preços competitivos, tanto de compra quanto de locação. A operação está em linha com a estratégia atual do fundo, que consiste na aquisição de grandes imóveis com excelentes características técnicas, ocupados por empresas de grande porte, com contratos de locação robustos e de longo prazo. Na sequência, apresenta-se uma tabela comparativa entre a situação do fundo, antes e após as 3 aquisições realizadas em agosto de 2025. O valor investido em imóveis passou de aproximadamente R$ 3,88 bilhões para cerca de R$ 3,98 bilhões, o que representa um aumento de 2,55%. O número de imóveis subiu 3 unidades, passando de 69 para 72, enquanto o portfólio expandiu sua presença em uma unidade, passando de 38 para 39 cidades, mantendo-se, entretanto, em 11 estados. Em relação às áreas, a ABL cresceu de 667.966,74 metros quadrados, para 682.666,77 metros quadrados, avanço de 2,20%, e a área total de terreno aumentou de 1.246.349,32 metros quadrados, para 1.257.362,19 metros quadrados, variação positiva de 0,88%. A estimativa de distribuição por cota até dezembro de 2025 permaneceu estável, no intervalo de 90 a 93 centavos, enquanto o prazo médio dos contratos evoluiu levemente, de 14,50 para 14,54 anos, um acréscimo de 0,28%. De forma geral, os indicadores reforçam o impacto positivo das aquisições, que trouxeram crescimento patrimonial, ampliação da diversificação geográfica e melhora nas métricas operacionais do portfólio, alinhando-se à estratégia do fundo de buscar ativos de qualidade, com contratos sólidos e potencial de valorização. No dia 22 de agosto foi firmado um memorando de entendimentos, cujo objeto é a alienação da loja Açaí localizada em Goiânia, no estado de Goiás, situada na Avenida Padre Orlando de Moraes, imóvel pertencente ao TRXB11. Caso o processo de diligência seja concluído com êxito, o fundo se comprometeu a realizar a venda pelo valor de R$ 89 milhões, condicionado à superação de determinadas condições precedentes no prazo de até 120 dias. O pagamento foi estruturado em 2 etapas. A primeira prevê R$ 53 milhões pagos à vista, mediante o cumprimento das condições estabelecidas.
A segunda contempla R$ 36 milhões, divididos em 3 parcelas semestrais de R$ 12 milhões cada, corrigidas pelo IPCA e IBGE, sendo a primeira com vencimento 6 meses após o pagamento inicial. Caso a operação seja concluída nos termos do memorando, a expectativa é de que o TRXF11 registre um lucro líquido aproximado de 58 centavos por cota, após a dedução de todos os custos, impostos e despesas relacionados ao imóvel, bem como ao pré-pagamento da CCI e CRI que financiou sua aquisição e as demais despesas da transação. Esse resultado representará uma taxa interna de retorno estimada em 15% ao ano, desempenho considerado expressivo e superior à performance dos principais índices de mercado no mesmo período. A transação reforça o valor intrínseco e a proteção patrimonial do portfólio do TRXF11, evidenciando pontos relevantes. O valor de venda ficou em linha com o laudo de avaliação mais recente, representando um cap rate de 7,65%, calculado a partir do aluguel mensal atual. Essa operação viabiliza a realocação de capital em ativos com rentabilidade superior. O preço final de alienação corresponde a R$ 4.725,49 por metro quadrado de área construída. Além disso, o lucro obtido equivale à antecipação de 57 meses do resultado líquido mensal que o imóvel gerava ao TRXB11, considerando tanto a receita de aluguel quanto os juros da operação de securitização. Ainda em 22 de agosto, o fundo realizou mais uma visita às obras do Hospital Albert Einstein, empreendimento em desenvolvimento pelo TRXF11. O projeto segue conforme o cronograma estabelecido e mantém a expectativa de inauguração para julho de 2026. Em agosto, os números do fundo apresentaram evolução significativa em comparação ao mês de julho. As receitas imobiliárias aumentaram de R$ 16.154.499,08 para R$ 22.098.069,15. Já os rendimentos mobiliários cresceram de R$ 9.534.936,87 para R$ 26.109.630,36. As receitas financeiras, por sua vez, recuaram de R$ 1.424.465,31 para R$ 760.248,65. Ainda assim, o total de receitas avançou de R$ 27.113.901,26 para R$ 48.967.948,17. No campo das despesas, houve crescimento em ambas as frentes. As despesas operacionais subiram de R$ 1.732.985,08 para R$ 2.776.223,72. As despesas financeiras passaram de R$ 5.003.572,80 para R$ 5.535.550,50. Assim, o total de despesas cresceu de R$ 6.736.557,80 para R$ 8.311.774,22. Como resultado, o resultado operacional praticamente dobrou, passando de R$ 20.377.343,99 em julho, para R$ 40.656.173,95 em agosto. O resultado operacional por cota acompanhou esse avanço, evoluindo de 0,63 centavos para R$ 1,25. A distribuição total ficou em R$ 30.218.750, mantendo a distribuição por cota estável em 93 centavos. O dividend yield avançou levemente de 0,93% para 0,95%. Por fim, o rendimento acumulado por cota aumentou de 26 centavos para 58 centavos, confirmando que agosto apresentou desempenho mais robusto em geração de receitas e resultados, mesmo diante de despesas maiores. O gráfico de resultados por cota ao longo dos últimos 12 meses evidencia a consistência nas distribuições de rendimentos, apresentando tanto os recursos obtidos quanto os valores descontados. Na comparação entre os meses de julho e agosto, observa-se que o fundo ampliou sua reserva de lucro, que passou de 26 centavos para 58 centavos. Os rendimentos mobiliários registraram crescimento expressivo, evoluindo de 29 centavos em julho para 80 centavos em agosto. As receitas imobiliárias também apresentaram avanço, passando de 50 centavos em julho para 68 centavos em agosto. Esses resultados deram um arrefecimento na reserva distribuída, passando de 56 centavos em julho para 26 centavos em agosto. Ressalta-se ainda que as despesas tiveram elevação no mês de agosto, alcançando 26 centavos, frente a 20 centavos apurados em julho. O relatório apresenta uma falha ao não exibir de forma clara, no gráfico, os quadrantes referentes às receitas financeiras, que corresponderam a 4 centavos no mês de julho e a 2 centavos no mês de agosto. O histórico de pagamentos por cota ao longo dos últimos 12 meses evidencia uma média mensal de 93 centavos, mantendo regularidade e previsibilidade ao investidor. Destacam-se, no entanto, distribuições não recorrentes realizadas no encerramento de cada semestre, sendo a mais expressiva em dezembro de 2024, quando foi distribuído o valor de R$ 2,50 por cota, e em junho de 2025, com distribuição de R$ 1,51. O guidance divulgado pela gestão indica manutenção da faixa entre 90 e 93 centavos por cota até o final de 2025, reforçando o compromisso de estabilidade nos rendimentos. No que diz respeito à performance, em agosto a cota encerrou a R$ 99,69, registrando rentabilidade negativa de 1,20%.
Esse desempenho ficou abaixo de alguns índices de referência. O CDI líquido apresentou retorno positivo de 0,99%, o IPCA mais 6 avançou 0,49% e o IFIX obteve alta de 1,16%. O volume financeiro negociado no mês foi de aproximadamente 165 milhões de reais, correspondendo a um giro de 5,19%. A base de cotistas continua em trajetória de crescimento consistente, alcançando 194.923 investidores em agosto, frente à expansão observada desde junho. O relatório também apresenta dados sobre multas e prazos de aviso prévio, indicando que 2,68% dos contratos possuem prazo de até 6 meses, 2,84% até 9 meses, 2,17% até 12 meses e 12,84% até 18 meses. O saldo remanescente, equivalente a 79,47%, encontra-se protegido por cláusulas de rescisão atípicas, que garantem maior segurança à receita do fundo. Na análise comparativa de performance histórica frente aos principais índices, o fundo apresentou desempenho superior em relação ao índice Teva-Tijolo, ao CDI e ao IFIX, ficando abaixo apenas do índice IPCA mais 6, que apresentou valorização superior no mesmo período. Quanto aos reajustes de contratos previstos, todos passarão a ser corrigidos exclusivamente pelo IPCA, com impacto esperado de 1,44% em setembro, 6,8% em outubro, 13,73% em novembro e 5,19% em dezembro. Em relação aos vencimentos contratuais, observa-se que 79,47% do portfólio está atrelado a contratos atípicos e 20,53% a contratos típicos. O prazo médio ponderado do portfólio, VALE, é de 14 anos e meio, com vencimentos distribuídos da seguinte forma: 4,54% em 2028, 1,97% em 2029, 0,69% em 2032, 2,64% em 2033, 33,28% em 2035, 3,55% em 2036. Por fim, 53,16%, com vencimento a partir de 2041. Na alocação dos recursos em relação ao patrimônio líquido, PL, nota-se que a maior parte está concentrada em imóveis físicos, que representam 66,61% do total, reforçando a característica predominante de fundo imobiliário de tijolo. Em seguida, observa-se a exposição em TRXB11, com 17,37%, e em CPUR11, com 6,49%. Há ainda uma parcela alocada em CRIs, 5,52%, fundos imobiliários, 2,60%, e renda fixa, 1,41%, compondo uma diversificação estratégica. No segmento de atuação por receita, evidencia a predominância do setor atacadista, que responde por 44,98% das receitas. O varejo também tem participação relevante, com 33,37%, seguido de casa e construção, com 12,26%. Já os segmentos de hospital e saúde representam 7,46% e 1,93%, respectivamente, reforçando a diversificação do portfólio em diferentes setores da economia. Por fim, no perfil dos imóveis em relação à área bruta locável, ABL, mostra uma forte predominância do varejo, com 95,04% da área. Os imóveis de hospitais representam 4,25% da ABL, enquanto o segmento de saúde aparece com apenas 0,52%. A composição da receita por inquilino revela uma concentração relevante em grandes operadores do varejo alimentar e de atacado. O principal locatário é o Assaí, responsável por 31,42% da receita total do fundo. Em seguida, aparecem o Grupo Mateus, com 19,03%, e o Grupo Pão de Açúcar, com 13,93%. Na sequência, destacam-se a Obramax, com 7,49%, e o Hospital Albert Einstein, com 7,21%, evidenciando a presença de contratos atrelados ao setor hospitalar, além do varejo. Outros inquilinos de peso na diversificação são a Leroy Merlin, 5,82%, o Extra, 5,11%, o Sam's Club, 2,43%, a Decathlon, 2,13% e o Carrefour, 1,91%. A categoria Outros responde por 1,31%. Mais adiante, o relatório apresenta a distribuição da quantidade de ativos por estado. Em destaque, observa-se que a maior concentração está em São Paulo, com 41 ativos, o que representa 49,34% da receita do fundo. A estrutura patrimonial evidencia a diversificação dos ativos do TRXF11 e de seu fundo subordinado TRXB11, demonstrando a amplitude do portfólio e a presença em diferentes segmentos de mercado. O TRXF11 conta com uma base sólida de imóveis locados para grandes varejistas e empresas de relevância nacional, como 16 lojas Pão de Açúcar, 12 lojas do Grupo Mateus, 10 lojas Extra, 8 lojas Assaí, 3 lojas Obramax, 2 lojas Decathlon, uma loja Leroy Merlin, uma loja Carrefour e uma loja Sam's Club. Além disso, o fundo possui ativos voltados à área da saúde e serviços, como o Hospital Albert Einstein, a Clínica Delboni e uma cooperativa de consumo, além de empreendimentos estratégicos como o TR Center Jundiaí e o TR Center Goiânia. Essa variedade demonstra uma estratégia de mitigação de riscos, equilibrando exposição em diferentes setores. Já o TRXB11, subordinado ao TRXF11, é composto por 9 lojas Assaí, 3 lojas Pão de Açúcar e 2 lojas Extra, reforçando o foco no setor de varejo alimentar, que tradicionalmente apresenta resiliência em diferentes cenários econômicos.
De forma geral, a estrutura patrimonial reflete um portfólio diversificado, com presença em setores estratégicos como varejo, atacado e saúde, garantindo maior estabilidade e previsibilidade na geração de receitas. Esse desenho estrutural mostra não apenas a força do TRX-F11, mas também a complementaridade do TRX-B11 dentro do conjunto de ativos. A estrutura patrimonial traz dados financeiros relevantes tanto para o TRX-F11 quanto para o TRX-B11, com os valores detalhados. No TRX-F11, o total investido em ativos alcança 4 bilhões, 327 milhões, 720 mil, 91 reais e 28 centavos. O saldo devedor das securitizações é de 1 bilhão, 8 milhões, 509 mil, 477 reais e 86 centavos, representando uma relação securitizações por imóveis de 23,30%. A alavancagem líquida encontra-se em 12,56%, enquanto o custo médio da securitização está atrelado ao IPCA mais 6,45%. Além disso, o fundo mantém 464 milhões, 964 mil, 681 reais e 82 centavos em investimentos com liquidez. Para os próximos 12 meses, a necessidade de caixa para amortizações é de 50 milhões, 547 mil, 522 reais e 47 centavos. Esses valores resultam em um índice de liquidez corrente de 9,20 vezes, e uma relação de necessidade de caixa em 12 meses por patrimônio líquido de 1,54%, o que evidencia a ampla capacidade de honrar compromissos de curto prazo. Já no TRX-B11, o total investido em ativos é de 742 milhões, 524 mil, 394 reais e 88 centavos. O saldo devedor das securitizações soma 398 milhões, 780 mil, 358 reais e 9 centavos. Nesse caso, a relação securitizações por imóveis atinge 53,71%, e o custo médio da securitização está indexado ao IPCA mais 5,48%. Esse detalhamento mostra não apenas os montantes expressivos envolvidos, mas também a solidez de caixa e o equilíbrio entre endividamento e liquidez, fatores que fortalecem a segurança da estrutura patrimonial. O relatório apresenta uma visão clara sobre o cronograma de amortização dos CRIs e seus impactos em relação ao patrimônio líquido do fundo. Entre os anos de 2026 e 2034, observa-se um crescimento gradual dos desembolsos, partindo de 1,57% até 2,60% do PL. A partir desse período, os percentuais passam a oscilar de forma mais suave, variando entre 2,35% e 1,33% em 2039. Já em 2040, o fluxo de pagamento se torna mais leve, com percentuais entre 0,11% e 0,21% em 2044, até a quitação integral da dívida em 2045, quando será desembolsado 0,02% do PL. Na projeção da relação da dívida com o ativo total, nota-se uma trajetória decrescente, iniciando em 22,36% em 2025 e convergindo para 0% no final de 2045. Um ponto relevante é que o fundo ganha maior fôlego a partir de 2033, quando os pagamentos se tornam mais brandos, deixando de pressionar de forma significativa o fluxo de caixa. Em seguida, o relatório mostra os ativos do portfólio. Caso queira ver detalhes, basta pausar o vídeo no quadro escolhido. O relatório também destaca o portfólio em desenvolvimento, no qual as obras da Obramax de São Gonçalo, Rio de Janeiro, já atingiram 68% de execução. Por outro lado, o projeto da Obramax de São José dos Campos, São Paulo, enfrentou entraves relacionados ao terreno escolhido, que acabou sendo descartado por não atender aos requisitos necessários na fase de diligência. O sinal foi devolvido com correção em agosto de 2023, mas o contrato de BTS com a locatária segue válido, e o fundo continua em busca de uma nova área adequada para o empreendimento. Por fim, o andamento do Hospital Albert Einstein se mantém dentro do cronograma, com 70% das obras concluídas, reforçando a relevância desse ativo estratégico para a diversificação e solidez do portfólio. No momento da gravação deste vídeo, o fundo TRX-F11 está sendo negociado a R$ 97 por cota, apresentando um elevado dividend yield de 13,71%. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando os dividendos distribuídos, o fundo registrou uma valorização de aproximadamente 4,75%. Atualmente, seu PVP é de 0,96, indicando que o fundo está sendo negociado com um desconto de cerca de 4% em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária gira em torno de 8,6 milhões. Pelo que vimos, o TRX-F11 continua se destacando por seus fundamentos sólidos, com um portfólio diversificado em 11 estados e contratos majoritariamente atípicos, 79,47%, que garantem estabilidade e previsibilidade de receitas ao longo de um prazo médio de 14,54 anos. A vacância praticamente nula e o yield anualizado acima de 11% reforçam sua atratividade, especialmente em um possível cenário de queda da Selic. As recentes aquisições estratégicas e alienações lucrativas por cota contribuem para a valorização do fundo e a consistência na geração de caixa. Apesar disso, o fundo enfrenta desafios pontuais, como oscilações frente ao IFIX e a execução de projetos em andamento, como o Hospital Albert Einstein, que adicionam uma parcela de risco. Além disso, o endividamento atrelado à CRIs, embora decrescente, ainda representa uma parcela significativa até 2033. Digam nos comentários o que acham sobre o fundo imobiliário TRX-F11.
Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Esse apoio nos motiva a continuar trazendo informações e análises relevantes para você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.